Boa noite. Meu nome é Flaviano Cardoso Teodoro. Eu nunca fui muito adepto da questão de política. Nunca gostei mesmo. Mas agora a situação real do Brasil me preocupa. Tanto quanto preocupa muitos brasileiros. E o que está ocorrendo hoje é muito ruim para o futuro do Brasil. Hoje, o PSDB, na figura de Aécio Neves, ele tenta recuperar o Brasil das garras do PT, como se o PT fosse um monstro que está destruindo o Brasil. Só que se a gente for um pouquinho esperto e ter um pouquinho de memória, a gente vai buscar nos fatos históricos e vamos ver que quem destruiu o Brasil foi o PSDB e não o PT. Então, como que o PSDB destruiu o Brasil? Começando pela privatização de tudo. A ideia deles é sucatear as empresas estatais para que se possa serem vendidas a preço de banana. Preço de banana. E depois, com o capital, com as empresas nacionais na mão de estrangeiros, viram uma economia capitalista, selvagem. Isso não é legal para o Brasil. Tantos países estão sofrendo com esse tipo de situação, com essa economia, com essas empresas privadas, e o PSDB quer o mesmo para o Brasil. E o que é feito do dinheiro que é arrecadado com a privatização? Ninguém sabe. Ninguém sabe para onde foi. Então, nessa reta final das campanhas eleitorais, com a eleição domingo agora já, a gente deve botar a mão na consciência e pensar bem antes de votar. Avaliar tudo o que aconteceu. Como era a sua vida antes do PT chegar? Como é a sua vida hoje? Pensa um pouco. Pensa. Você vai ver que, no mínimo que seja, está melhor. A não ser que você seja uma pessoa rica, uma pessoa abastada, um grande latifundiário, que para esses sim, para esses ficou um pouquinho mais difícil. Porque antes, os empregados, os funcionários, não tinham direitos, não tinham leis que os abrigassem. Hoje é bem mais difícil. Por isso é que todo grande fazendeiro tem aquele adesivo no carro: fora Dilma e leva o PT junto. Eu só vejo isso em carro de gente rica. Gente que mamava nas tetas do governo e hoje está tendo que trabalhar. Grandes fazendeiros que antes tinham o hobby de ficar reunido na praça negociando gado, agora está tendo que trabalhar. Por isso que eles xingam a Dilma, por isso que eles xingam o PT. E um amigo meu, vendo esses adesivos nos carros, tomou uma iniciativa também, baseado numa vergonha que foi feita pelo Aécio Neves quando ele era governador de Minas, aqui na região nossa, que é chamado Nascente das Gerais. Eles privatizaram a estrada MG 050 de Paraíso até Belo Horizonte, cobrando, se eu não me engano, 6 pedágios, que no final das contas fica um valor bem salgado, e para nada.
a gente não vê melhoria nenhuma nas estradas. Só vê buraco, só vê... Eles conseguiram estragar o que estava bom. Nunca teve uma beleza, mas eles conseguiram estragar o que estava mais ou menos que seja. Então, um amigo meu formulou um adesivo assim também. Fora, Aécio, e leva a nascente das Gerais com você. Esse foi o que o Aécio Neves fez. Além de ter acabado com a educação em Minas, com a segurança pública em Minas, ele acabou também com uma coisa bem próxima a nós, que é a MG 050. Com esses tanto de pedágios aí, que para nós não tem motivo nenhum, não tem explicação. E que eles sempre estão em obras. Hoje, para eu ir para Belo Horizonte, eu vou ter umas 4 ou 5 paradas para manutenção da pista. É um absurdo. Isso desde que foi instaurada essa privatização da pista, é assim. Nunca acaba. Eles sempre estão fazendo reparos, remendos, e depois eles vêm reparar o remendo. Como é que fica? Bem, então vamos voltar para a campanha eleitoral. Muitos estão falando que a culpa do Brasil hoje estar numa situação, digamos que confortável perante a crise mundial, seria a questão do Plano Real, que foi uma coisa muito boa. Só que os PSDBistas hoje estão dando a paternidade do Plano Real para o Fernando Henrique Cardoso, que é uma mentira. Está disponível na internet, qualquer um pode acessar a entrevista do Itamar Franco, que na época era o presidente do Brasil, dizendo que o pai do Plano Real é o senhor Rubens Recupero. O Fernando Henrique foi só um embuste, uma marionete, uma figura encontrada pelo Itamar Franco para fazer frente ao Lula na época da eleição. O Itamar Franco queria que o Lula não ganhasse, então colocou o Fernando Henrique como pai do Plano Real para que ele ganhasse a eleição e vencesse o Lula. Somente isso. Isso foi feito. Aí acabou que ele foi o padrasto do Plano Real. Foi dado a ele esse título, só que indevidamente. Depois o Itamar assumiu isso numa entrevista. Então, o Plano Real, ele foi tão bom, diminuiu a inflação do Brasil, permitiu várias coisas que antes não eram possíveis, mas tem a seguinte questão: se o Plano Real foi tão bom para o Brasil, por que só agora no governo Lula é que apareceu isso? Por que na época do Fernando Henrique Cardoso o Plano Real não foi tão bom quanto tem sido nestes 3 últimos mandatos para presidente? Por quê? Pouca gente vai conseguir responder isso, né? Creio que sim. Mas, para quem entende, para um bom entendedor, um pinga é letra. Então, o Plano Real nas mãos do PT, na pessoa do Lula e da Dilma, cresceu. Nas mãos do Fernando Henrique, ele estagnou. Certo? Então, outra grande característica do PSDB é a privataria, é a mania que eles têm de privatizar tudo, como eu já disse antes. Então nós temos que entender uma coisa: nós somos brasileiros, gostamos do Brasil, queremos que ele fique aqui, queremos que ele seja nosso ainda, certo? Então eu gostaria de pedir para vocês atenção na hora de votar. Não votem só pelo programa da televisão, porque viu o Zezé de Camargo pedindo para votar no Aécio, porque viu um ator famoso pedindo para votar no Aécio, o Lima Duarte, e Diabo a quatro também.
A opinião de cada um eu respeito, só não concordo. Certo? Então, hoje, se a gente for considerar, um bom candidato seria o Itamar Franco. Mesmo ele tendo sido contra o Lula na época, eu acho que hoje ele seria um ótimo presidente. Porque ele é bem doidão, né? Ele morreu, né? Mas ele era bem doidão. Ele foi capaz de, na época do Fernando Henrique, botar a polícia militar contra o Exército Nacional para evitar que privatizasse Furnas. Ele ameaçou explodir a barragem de Furnas caso fosse privatizado. E vem aí de novo a questão, privatização. O Brasil só perde privatizando as coisas. Enquanto está na mão do governo, é uma coisa. A hora que sai, tudo piora. Então, não é legal essa ideia do PSDB de privatizar tudo. A gente deve pensar mais amplamente, não esquecer do nosso próprio umbigo e pensar a nível de país. Hoje, o rico não está tão rico assim, mas tem uma contrapartida bem contundente. O pobre não está tão pobre assim. A classe média cresceu bastante. A classe de extrema pobreza diminuiu bastante. Isso é o mais importante. Hoje, boa parte dos brasileiros come. Antes não comia. Boa parte dos brasileiros veste. Tem lazer. Antes não tinha. Muitos brasileiros hoje têm casa. Antes não tinha. Então, os ricos que tinham dezenas de casas de aluguel também são PSDB. Também são Aécio. Por quê? O pobre hoje tem casa. Olha que absurdo. O pobre hoje tem dinheiro. Olha que absurdo. Eu não acho absurdo, não. Eu acho que o governo Lula e o governo Dilma têm muita responsabilidade nisso. Não é plano real. Também é plano real, mas não só isso. Então, foi extremamente positiva essa posição do governo em relação à pobreza, à classe média, à distribuição de renda no Brasil. Tanto que, no cenário internacional, a renda per capita do brasileiro subiu. Isso também é um fato incontestável. Os pobres não estão tão pobres, os ricos estão menos ricos. Então, temos que agradecer ao PT. O PSDB, quando esteve no governo, não foi bom. Apesar de, aliás, além de ter privatizado tudo que ele privatizou, ele deixou o Brasil quebrado. A dívida externa astronômica. Hoje, a dívida externa está totalmente controlada, tanto que o Brasil até empresta dinheiro para países menos afortunados, da África, de Cuba. Então, é mais um ponto positivo para o PT. O PSDB tem um passado negro. Muitos falam hoje de corrupção. Mensalão. Realmente, mensalão é uma vergonha para o Brasil, para o PT em geral. Mas muitos não sabem, não têm conhecimento de que mensalão do PT foi infinitamente menor que o mensalão do PSDB. Muito menor. Quase ínfimo perto dele. Só que o mensalão do PSDB, ele foi escondido, disfarçado, não foi divulgado, a mídia se calou. O PT não. O PT escancarou tudo. Hoje político vai para cadeia, hoje político é julgado, investigado. Hoje a Polícia Federal está atuante como nunca.
Todo dia a gente vê o noticiário falando que a Polícia Federal fez isso, fez aquilo. Eles estão trabalhando. E políticos estão rodando, pessoas grandes estão rodando. Então esse é mais um ponto positivo do governo do PT. Certo? E nós temos que ter consciência de uma coisa. O povo brasileiro é, de certo modo, ignorante. Ele foi, desde a ditadura, e desde antes, feito para ser assim. Um povo ignorante é bem mais fácil de se controlar que um povo sábio. Países mais desenvolvidos entendem isso também. Por isso que eles criam pessoas sábias. Pessoas que comandam, pessoas que governam, pessoas que crescem. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura de gente ignorante, que são facilmente controláveis. Por isso que muita gente está votando domingo agora no PSDB, porque viu um ator famoso pedir, porque viu um cantor famoso pedir, porque achou o Aécio um cara bonitinho. Complicado, né? E o Aécio, quem viu os debates viu que ele é uma pessoa despreparada para tudo. Ele gosta de falar, ele é bom com as palavras e tal, só que ele é despreparado. Ele clama hoje de que foi só atacado por todo mundo. Só que ele foi um dos que mais atacaram. A eleição toda foi muito acirrada. Foi uma briga de foice no escuro. De tão perigosa. Mas hoje ele está se fazendo de santinho para poder tentar arrebanhar os votos dos indecisos. Mas que moral que ele tem para falar alguma coisa? Todo mundo sabe que ele é usuário de drogas. Todo mundo sabe que ele... Aliás, poucos sabem, mas ele tem um quarto cativo no Hospital Mater Dei, porque toda vez que ele vem em Minas, ele tem uma overdose. Ele construiu tantos aeroportos nas terras de parentes dele, de amigos e tal, em cidades que não têm tanta significância para o cenário mineiro. Para quê? Ele tem ligação íntima com os Perrella de Belo Horizonte, com o qual foi encontrado um helicóptero cheio de cocaína. Então, o passado do Aécio também é negro, bem obscuro. Além de ser um playboy que nasceu no Rio de Janeiro, nunca precisou de nada, desde bem jovem mamou nas tetas do governo, ganhou um cargo do tio, ganhou um cargo do pai, que era deputado, e a partir de então ficou só mamando nas tetas do governo, literalmente. Que moral que ele tem hoje para falar alguma coisa? Ele tem 3 filhos e tal, mas a parte que ele espancou a mulher na frente de todo mundo, ninguém vê também não, né? Esse é o nosso grande candidato. Já a Dilma, ela foi militante política, ela sofreu ditadura, ela foi sequestrada, na época ela agia de acordo com a condição castradora da época, a depressão. Então ela teve de fazer muita coisa errada também. Ela não é santa. Mas hoje ela pode ser considerada um exemplo, sim. Bem mais que o Aécio. Então nesse domingo agora, vamos ter consciência. Vamos votar no PT, na Dilma, para que o desenvolvimento do Brasil continue.
Vamos votar com consciência, para que os nossos filhos possam ter sonhos, para que os nossos filhos possam ter um futuro. Na mão do PSDB, eu tenho medo. Tenho muito medo. E eu não acredito que isso tudo que acontece foi coincidência. Nessa crise mundial que está tendo, o Brasil está basicamente imune. Não é coincidência. O PT tem responsabilidade nisso. Se fosse o FHC, se fosse o PSDB, nós estaríamos já no brejo. Certo? Então, meus amigos, eu peço consciência. Votem na Dilma, porque dentre os possíveis é a melhor opção. Certo? Agradeço a atenção de vocês. Boa noite.